Estou tomando medicamentos e não estou vendo resultados. Confesso que eu não estava seguindo a dieta como deveria. Aos poucos, há poucos dias voltei a cuidar da alimentação e cortei o carboidrato, açúcar em quase 100%. Mas mesmo assim não estou conseguindo baixar a glicemia. Meu triglicerídeo também está muito elevado. O que fazer? Primeiro que eu quero dizer para essa pessoa, para ela principalmente não desistir. Porque se tu persistir em querer ter mais saúde, tu te dedicar e tu pensar que tu consegue, daí tu consegue. Porque quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente não consegue, daí que a gente não consegue mesmo. Então, é muito importante ter essa capacidade de colocar na cabeça de que é possível, mas basta querer e se dedicar. E assim, que legal que você voltou a cuidar da sua alimentação, cuidar da sua dieta, né? Cortou ali o consumo de carboidratos, também de açúcar, mas eu preciso te dizer que não é só cuidando disso que vai fazer o controle do diabetes. Deve ser por isso que tu não está tendo um bom resultado como tu acha que deveria ter. E então, que acaba acontecendo que são vários anos também de descuidado com o corpo. Então o corpo ele acabou sendo lesionado por esse tempo. Essa pessoa certamente ela deve ter uma glicemia bem elevada, que ela conta que toma bastante remédios, então isso acaba influenciando bastante, uma coisa que não dá para querer. Certamente, por ela ter parado de cuidar da alimentação, ela deve ter tido alguns momentos de que ela cuidou, daí não viu o resultado, voltou a comer de qualquer jeito. Só que isso acaba sendo muito comum e é muito prejudicial, porque o diabetes ele precisa ser visto como uma mudança a longo prazo, né? De uma mudança de cuidar no dia, esquecendo o outro, mas tem que ser todos os dias tendo um olhar assim mais crítico, tendo assim uma visão assim mais equilibrada sobre os alimentos, porque isso vai fazer toda a diferença para ter um bom resultado depois. E assim, é preciso também cuidar de outros fatores também que influenciam além da alimentação. Por exemplo, né, que seria, né, se uma pessoa ela consome ali proteínas em excesso, digamos, ela falou que cortou os carboidratos, mas será que ela sabe quais são todos realmente carboidratos? Né, às vezes as pessoas não sabem que são carboidratos, então isso também acaba da interpretação da pessoa, né, que pode estar também se confundindo ela mesma. E, por exemplo, se consumir proteínas em excesso, eu falei aqui um pouquinho antes, se for consumir proteínas em excesso, né, gado, porco, peixe, parte dessa proteína em excesso, ela vai ser transformada depois em açúcar no nossa corrente sanguínea. Vai ser como se fosse como um carboidrato. Por isso que é muito importante sempre ter o equilíbrio, que entre 30 e 60% dessas proteínas elas podem se transformar em açúcar. Então, por isso que é muito importante ter o equilíbrio, inclusive das proteínas. E, e outra coisa que também assim é muito importante é cuidar do sono, por exemplo. Parece que tem nada a ver com o diabetes, mas tem tudo a ver sim. Porque se a gente tem um sono realmente reparador, o que que acontece? O nosso corpo ele acaba descansando e ele renova todos os processos de síntese de hormônios que são importantes para o funcionamento da nossa saúde, para ter a regulação. E só que quando o corpo ele não tem esse descanso ou é horas de sono assim muito poucas assim e raras assim de descanso de verdade, o corpo ele acaba tendo a deficiência de alguns hormônios. Por exemplo, ele tem a deficiência do hormônio da saciedade, que é a leptina. É por isso que acontece que quando tu dorme mal, tu dorme pouco, depois no outro dia tu fica o dia inteiro com fome, porque essa produção desse hormônio da leptina ela foi afetada. Então por isso que é muito importante, né, ter o cuidado ali com a alimentação. No caso dessa pessoa, ela tem que ter um cuidado melhor da alimentação, ela tem que ter um cuidado melhor da quantidade de proteínas, se ela está consumindo em excesso. Tem que ter o melhor sono, tem que ter qualidade nesse sono, porque se não for ter um sono de qualidade, então ela vai ser prejudicial para a síntese de hormônios que são super importantes para a regulação da nossa saúde ao longo do dia. E a saciedade é muito importante. Se a gente não tem esse, esse hormônio na quantidade certa, vai ficar beliscando o dia todo. E daí, por isso que tem pessoas que acabam falando que, eu tenho fome o dia todo, porque não cuida do sono. Então, isso acaba influenciando bastante.
E outra que também, quando não dorme direito, acontece de ter altas quantidades do hormônio cortisol, que é também conhecido como hormônio do estresse. No caso, ele vai acabar fazendo com que o corpo ele fique liberando mais açúcar na nossa corrente sanguínea. O próprio corpo fica liberando açúcar para a corrente sanguínea. Então, por isso que acaba prejudicando bastante o controle do diabetes. E outra coisa assim que acaba sendo também bem importante, eu não sei se essa pessoa ela tá fazendo exercício físico. Se ela faz exercício físico, o melhor controle do diabetes é muito mais, assim, mais efetivo do que só cuidar da alimentação. Então isso acaba ajudando bastante. Talvez essa pessoa não está tendo resultado porque ela não está se dedicando em exercícios físicos. Então isso pode estar prejudicando o melhor controle. E ali ela falou que tá com excesso, tá com altas quantidades de triglicerídeos, né? E isso pode estar associado, né, ao excesso de alimentos que ela estava consumindo antes, que são principalmente refinados, como pães, bolos, né, biscoitos, de farinhas refinadas. Isso pode então ter essa relação dela estar com aumento na glicemia e também nos triglicerídeos, que daí isso vai ser tudo processo de descontrolar mesmo o diabetes.